Bem, muito bom dia. Gostava de dar as boas-vindas aos representantes da plataforma da Universidade Comum para a apresentação da plataforma e do documento sobre a normalização de abusos e desigualdades e a precariedade e o modelo piramidal da Universidade Portuguesa. Ao Luís Monteiro e à Joana Ricardo, que estão aqui connosco, sejam muito bem-vindos. Eu vou só lembrar a grelha, que o Luís já deve conhecer, não sei se era a mesma na altura, mas a entidade visitante tem 10 minutos para fazer a sua apresentação inicial. Depois, cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para perguntar o que entender ou fazer os comentários que achar pertinentes e depois terão novamente 10 minutos no fim, ou para responderem ou para comentarem. Eu, em geral, estes 20 minutos que têm, acho que é razoável ser flexível e, portanto, se usarem um bocadinho menos dos 10 minutos no início, tem um bocadinho mais no fim, se usarem mais no início, tem menos no fim. Mas eu costumo ser também bastante rigoroso nos tempos e, portanto, eu dava de imediato, não sei quem vai fazer a intervenção inicial, a doutora Joana Ricardo para a sua intervenção inicial. O tempo conta ali em cima, naquele... Consegue ver? Ok, muito bem. Muito obrigada, muito bom dia. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República, deputado Alexandre Quintanilha, senhoras e senhores deputados, em nome do projeto Universidade Comum, queremos agradecer a prontidão da comissão e dos serviços parlamentares na resposta positiva à nossa solicitação de audiência. Inicialmente, vou fazer uma breve apresentação. Eu sou investigadora no Instituto Jurídico da Universidade de Coimbra, sou professora de Relações Internacionais na Universidade da Beira Interior. O Luís, pronto, o Luís dispensa apresentações, acredito, não é? Pronto, mas ele terá a oportunidade de falar. A Universidade Comum é uma plataforma de discussão e intervenção sobre o ensino superior e a ciência em Portugal, onde participam estudantes, professores, investigadores, gestores e comunicadores de ciência, trabalhadores dos seus vários setores. A gênese desse espaço surge no contexto de diversas ações conjuntas dos seus membros nos últimos anos, em defesa de um cabal financiamento público, pelo combate à precariedade e ao abuso laboral, pela democratização dos governos das instituições de ensino superior e ciência. Em nome da liberdade científica e do conhecimento enquanto bem comum indispensável a uma ideia de sociedade democrática contemporânea, desejamos traçar um caminho em comum que redirecione a missão do papel dessas instituições e dos seus agentes em Portugal. Para dar corpo a essa aspiração, entendemos que o nosso contributo para o debate das políticas públicas no setor de ensino superior e da ciência passa por promover uma visão integrada dos problemas que produza uma interpretação crítica sobre as estruturas que têm servido como promotoras e reprodutoras da visão de universidade vigente em Portugal. Uma breve análise histórica comparada das políticas de fomento ao ensino superior e ciência em Portugal e no resto da Europa deixa evidente que o subfinanciamento não é uma inevitabilidade, mas é uma opção política, que o vínculo padrão da precariedade está longe da norma e que o mimetismo da gestão privada no governo das instituições promove distorções democráticas que prejudicam o seu bom funcionamento e a visão de ciência e educação como bens comuns. Nenhuma dessas práticas coaduna com a construção de um sistema científico de ponta que contribua para o desenvolvimento nacional e projete Portugal internacionalmente como referência na área de ensino superior e da ciência. Ademais, essas promovem o já amplamente conhecido ambiente de abusos e assédios no ambiente acadêmico. A esse respeito, tivemos a oportunidade, como referiu o senhor presidente, de produzir e fazer chegar a esta comissão parlamentar a nossa visão acerca do fenômeno de relações sociais e culturais que apelidamos de processo de normalização de abusos e desigualdades, relacionando, em grande medida, com a precariedade e o modelo piramidal da Universidade Portuguesa. Há uma normalização de conjuntos de abusos e desigualdades na Universidade Portuguesa que é hoje inquestionável. Transversal a ambientes distintos, essa forma de estar e fazer instalou-se em todas as relações sociais e acadêmicas. Pelas características de concentração de poder específicas ao meio acadêmico e, em primeira instância, por reflexo das desigualdades patentes na sociedade contemporânea e às quais o meio acadêmico não está imune, existem condições ideais para a perpetuação de casos de assédio moral e sexual, onde as vítimas se sentem sem meios para se defender. O modelo de governo das instituições de ensino superior, oriundo de 2007, com a aprovação do RIGES, do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, criou assimetrias internas e entre a própria comunidade acadêmica, promovendo um sistema mais piramidal e menos democrático.
Uma estrutura dessa natureza não só é mais convidativa para que os vários tipos de abuso se disseminem, como é mesmo promotora, em certa medida, de um funcionamento onde os mais vulneráveis não encontram mecanismos seguros para denunciar e se proteger. A par dessa arquitetura institucional, persiste em alguns setores mais conservadores do ensino superior português uma certa visão proprietária da cátedra, reprodutora de endogamias prejudiciais a um funcionamento aberto e plural dessas instituições. No entender da universidade comum, é, portanto, necessário, primeiro, a criação de mecanismos de denúncia e apoio à vítima externos e independentes das estruturas acadêmicas e que tenham capacidade de intervenção sobre essa realidade, nomeadamente junto dos órgãos das instituições de ensino superior e das instâncias judiciais. Segundo, formação sobre assédio moral e sexual para toda a comunidade acadêmica, no modelo obrigatório e gratuito, seguindo práticas internacionais que são reconhecidas e de eficácia comprovada. Terceiro, obrigatoriedade de publicitação dos códigos de conduta de cada instituição de ensino superior à sua comunidade acadêmica. Quarto, eleição dos provedores do estudante pela comunidade estudantil e em sufrágio universal. Quinto, na mesma linha, a criação de um provedor do investigador eleito por pares em sufrágio universal, incluindo os vários tipos de vínculo atualmente existentes, desde bolseiros, contratos a prazo, contratos ao abrigo do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, entre outros. Sexto, elaboração de um plano nacional para a erradicação da precariedade científica, que, na nossa leitura, está claramente vinculado a todas as questões de abuso que se vêem na academia, nomeadamente o regime de bolsas de investigação e o ingresso de bolseiros contratados a prazo na devida carreira, de forma a limitar abusos de poder e consequentes assédios, assim como potencializar o trabalho científico e os seus resultados, que são, em tudo, dependentes da estabilidade laboral e da previsibilidade que permite a construção efetiva e sustentável de planos de carreira que possam efetivamente impactar a qualidade da ciência produzida no país e da formação oferecida pelas instituições. Sem o fim do regime de bolsas e dos contratos a termo na docência e investigação, que não conferem proteção laboral, existirá sempre dependência de pares para atribuição de novas posições e fomentação de um ambiente propício a assédios. Por fim, propomos também a criação de mecanismos para o cumprimento dos prazos estipulados para o término dos trabalhos abrangidos por bolsas de doutoramento, eliminando a necessidade, em algumas áreas científicas, de os estudantes serem primeiros ou últimos autores em pelo menos um artigo científico original, o que conduzirá a uma menor dependência por pares destes. Saudamos, assim, a Assembleia da República por ter debatido e aprovado um conjunto de diplomas, agora em debate na especialidade, sobre o assunto em apreço. Estamos disponíveis para, naquilo que for o entendimento da comissão e de cada grupo parlamentar, participar nesse e noutros processos de forma a robustecer o trabalho legislativo. Numa nota final, gostaríamos de ressaltar que há uma racionalidade intrínseca e inequívoca que subjaz a essas propostas, principalmente no que diz respeito às que incidem sobre o combate à precariedade. Este é por nós percebido como um caminho óbvio para produzir alterações reais e de longo prazo nas dinâmicas de poder que levam aos abusos e que os permitem e legitimam. Mas, mais ainda, o combate à precariedade é um caminho racional e efetivo para a recuperação e potencialização do investimento público em ensino superior e ciência, permitindo uma estabilidade que, em última instância, tem o potencial de impactar, inclusive, índices nacionais de captação de financiamento internacional, e nomeadamente comunitário, para a investigação no país. Claro está, e é óbvio, que estamos a falar de dignidade, de respeito e de proteção para os trabalhadores como um todo e da ciência em específico. Mas estamos também a falar, consequentemente, no investimento, cujo retorno é óbvio para as vidas das pessoas, para a sociedade como um todo e para o país. É essencial que passemos a encarar o investimento público em educação como um todo, e no ensino superior e na ciência em específico, como parte integrante de uma política que permite crescimento e não retração, desenvolvimento e resultados, seguindo o que são os melhores exemplos internacionais de financiamento de sistemas científicos robustos e de sucesso. Agradecemos pela vossa disponibilidade, estamos disponíveis para as perguntas e observações que a comissão entenda colocar. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado. Não sei quem é que vai. Muito obrigado pela intervenção. Eu passo agora aos grupos parlamentares do PS. Quem vai fazer a intervenção é o deputado Tiago Estevão Martins. O deputado tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas deputados e os representantes da Plataforma Universidade Comum, a doutora Joana Ricardo e o Dr. Luís Monteiro, que, aliás, aproveito para cumprimentar de uma forma especial, se me é permitido. Trabalhámos durante a última legislatura de
forma bastante construtiva, apesar de todas as divergências, e por isso também era justo esta palavra e o reforço da felicidade em poder rever novamente nesta casa. Sobre aquilo que aqui nos traz hoje, nós gostávamos naturalmente de começar por valorizar o papel e o trabalho de reflexão da plataforma. De facto, independentemente dos diferentes pontos de vista, o ensino superior, as políticas de ensino superior precisam de reflexão e, nesse campo, nós, obviamente, só podemos saudar o trabalho que têm desenvolvido. Mas, dito isto, nós teremos também algumas divergências, teremos também aqui algumas diferenças de interpretação e também algumas interrogações partindo daquilo que foi o vosso comunicado número 2. Nós tivemos a oportunidade de ler atentamente o vosso comunicado, que, aliás, basicamente faz um enquadramento sobre aquilo que entendem e que designam como normalização de abusos e desigualdades e a forma como o interrelacionam não só com o regime jurídico das instituições de ensino superior, mas com aquilo que são também os fenómenos de precariedade que identificaram. Mas se nós lermos de forma mais atenta o comunicado, há um conjunto de questões que nos assaltam e que gostávamos daqui colocar também, no sentido de nos poderem elucidar sobre qual foi o alcance daquilo que aqui nos propuseram. Nós, quando vemos o ponto 1, de facto fala-se que há uma normalização de um conjunto de abusos e desigualdades. Aquilo que eu gostava de saber é se poderiam elaborar mais, de forma concreta, a que abusos e desigualdades se referem. Percebemos que, quando falam de assédio em todas as suas dimensões, e por isso não há uma dimensão estrita sobre um determinado tipo de assédio, mas depois a verdade é que esta perspectiva um bocadinho mais abrangente faz aqui menção também a que a normalização dos abusos se instalou em todas as relações sociais académicas. Isto é uma perspectiva um pouco maximalista e gostava de colocar a questão se não encontram numa circunstância em que esses abusos não se verifiquem. Naturalmente, poderá haver aqui um erro de interpretação. Uma terceira dimensão que eu gostaria de colocar é precisamente sobre o nexo de causalidades que estabelecem entre os fenómenos de assédio, que identificam com o regime jurídico das instituições de ensino superior. Uma quarta questão, obviamente, divergimos profundamente daquilo que referem no ponto 3, em que dizem que há uma responsabilização política face aos fenómenos de assédio. Isso não é totalmente justo, aliás, basta vermos a lei, porque a referência que foi feita foi precisamente a autonomia disciplinar que está presente no RGES e não houve propriamente uma interpretação da desresponsabilização no nosso entendimento. Aqui é uma divergência que gostávamos apenas de vincar. E, por fim, apenas para fazer uso do tempo de forma o mais cumpridora possível, um ponto fundamental que não tocaram nesta questão, sobre a eleição dos provedores sustento pela comunidade estudantil e em sufrágio universal. E a questão que eu gostava de colocar, porque isto é um dilema que não é novo, é de que forma é que esta proposta não colide com o papel das associações de estudantes e associações académicas e de que forma é que isto também não pode contribuir para um esvaziamento do papel de representação destas associações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava de imediato a palavra à Sra. Deputada Cláudia André, do PSD, para a sua intervenção. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados e a Universidade Comum, os seus membros, a Joana Ricarte, e é evidente o Luís Monteiro, que também dirige um cumprimento especial, com quem tive a oportunidade de trabalhar de forma atenta e de perceber a sua forma de ver as coisas. Bom, no que diz respeito ao tema que nos traz aqui, lembrar que na passada sexta-feira o plenário dedicou o seu tempo a discutir dois projetos de resolução, um proposto pelo Bloco de Esquerda, outro pela IEL. Todos foram aprovados, apesar da abstenção do PS, foram todos aprovados e viabilizados. Ora, as instituições de ensino superior estão a tomar medidas para combater o assédio moral e sexual nos seus ambientes. Entendemos que é crucial que seja criado um código de conduta abrangente, estabelecendo expectativas claras para alunos e professores e todos aqueles que trabalham nas instituições de ensino superior e de investigação em relação ao comportamento e às interações dentro da instituição. Além disso, também consideramos ser essencial promover a sensibilização e a formação de todos os membros da comunidade académica sobre a importância do respeito mútuo, da diversidade e da inclusão de todos. A realização de ações de formação regulares capacitará os indivíduos a reconhecer e lidar os comportamentos inadequados. Para garantir que as vítimas possam denunciar incidentes de má conduta, é fundamental estabelecer mecanismos de denúncia acessíveis.
Estes canais devem ser divulgados amplamente e possuir procedimentos claros como as denúncias são tratadas, e é imprescindível que as denúncias sejam mesmo tratadas de forma imparcial e confidencial. Entendemos por isso que é necessário desenvolver então processos de investigação eficazes, mas com pessoal devidamente treinado para lidar com casos de maneira justa e objetiva, respeitando os direitos de todas as partes envolvidas. Além das medidas disciplinares para casos de má conduta comprovadas, as instituições de ensino superior e investigação devem também ter meios para apoiar e recursos para apoiar as vítimas, devendo incluir serviços de aconselhamento e orientação, garantindo e recebendo o suporte necessário para que as vítimas possam enfrentar e contornar e continuar a sua vida. Também é importante que o Ministério da Ciência e Tecnologia desempenhe o seu papel regulador e de apoio, através de uma análise comparativa, sendo possível identificar medidas, canais e códigos de conduta efetivos adotados por outros países até, que já nos poderão servir de exemplo. E, portanto, entendemos que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior já deveria de ter feito esta recolha, já deveria de estar a ser mais proativo. Demorou um ano a chegar à conclusão que compete o exercício de um papel regulador, que lhe compete um papel regulador. No entanto, as autonomias das instituições de ensino superior, como sabemos, têm servido sempre de escudo para que este Ministério se desresponsabilize dos problemas que muitas vezes acontecem nas instituições. Não advogamos de todo processos de caça às bruxas, nem o de ignorar um problema que não é, reconheçamos, de solução fácil. Saudamos ainda a criação da comissão anunciada para que esta ação seja rápida e eficaz. Resta saber quem vai compor a comissão que o Ministério anunciou, qual o seu mandato e, sobretudo, quais os meios que terão para trabalhar. O assédio sexual e moral não conhece idade, vou já terminar, Sr. Presidente, ambiente ou social ou geográfico. É fundamental apoiar iniciativas como a organização de eventos e campanhas para a sensibilização. No entanto, não entendemos, e agora vem a questão, qual é a relação, como também já o PS referiu, a relação entre o RGES e o assédio, de que forma é que um poderá influenciar o outro, e perguntamos se também têm estado a trabalhar na questão da endogamia académica, que também nos preocupa e é identificada como um problema. Muito obrigado. Passo então de imediato a palavra agora ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega, para a sua intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Saúde as senhoras e senhores deputados e uma saudação especial à plataforma Universidade Comum, na pessoa da investigadora Joana Ricarte e do investigador Luís Monteiro. É de saudar sempre este tipo de iniciativas e até pela apresentação fiquei eu, pelo menos, com a ideia que estamos perante um desafio colossal que vai para além do assédio. Portanto, o assédio é o ponto de partida, mas o que nós estamos a discutir aqui, no fundo, é a ideia da própria universidade. E eu gostaria de lançar um desafio à plataforma Universidade Comum, algumas questões. Uma primeira questão é esta. Nas últimas décadas, o ensino superior e a ciência cresceram muito, mas isso não se traduziu no crescimento económico no país, nem na consolidação das instituições. Até pelo contrário, nós sabemos que a saúde, o ensino, a justiça estão em crise. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está certo entre a aposta no ensino superior e a prosperidade do país. Portanto, esse é um ponto de reflexão que creio que, independentemente de responderem ou não, agora fica como desafio, até porque o ensino superior foi criado para resolver os problemas das sociedades e não se pode tornar ele mesmo mais um problema. Esse é um aspecto. Depois, quanto à questão do assédio, o que me parece é que é importante inserir essa questão num debate alargado sobre a responsabilidade social e cívica das universidades. Isto é, nós não estamos perante um episódio ou um facto isolado, mas há um conjunto de aspectos que precisam de ser discutidos. Olhem, foram aqui falados a questão da endogamia, de alguma forma está ligada ao assédio, o caso óbvio, até tem lá a palavra de assédio sexual, a questão da liberdade intelectual precisa de ser discutida nas universidades. Eu tenho uma experiência pessoal nessa área e confirmo que é difícil discutir certas questões, como, por exemplo, no meu caso, a questão colonial ou a questão racial. Um outro problema que explica a crise universitária é a falta de autonomia entre a razão e o poder, isto é, entre a universidade e os partidos políticos, governos por aí fora. Há aí
uma crise de autonomia. Depois há outros aspectos que têm que ser discutidos, é que o ensino superior ajuda ao progresso das sociedades, mas ele mesmo, em certas circunstâncias, momentos ou cursos, é gerador de desemprego, de prejuízo das instituições por aí adiante, como tem acontecido com as reformas do ensino. E depois há aqui um aspecto que, evidentemente, que tudo isto deve ser discutido. Seria muito fácil para um deputado do Chega passar as culpas para o Governo ou para o Partido Socialista, mas parece-me que há aqui uma dimensão de autorresponsabilidade à qual se deve dar maior incidência. Isto é, as próprias instituições do ensino superior olharem para si mesmas e verem em que é que elas são parte da solução. Independentemente depois de se poder responsabilizar o poder político, há sempre uma responsabilidade interna de todos nós neste tipo de processos. E para terminar, uma última nota é esta. Nós vivemos numa lógica de aposta na quantidade. Parece que todos os anos queremos bater recordes de quantos alunos entraram no ensino superior e quantos foram diplomados. E é preciso inverter a lógica em favor da qualidade. Que o poder político se preocupe com a quantidade é compreensível. Agora, que as universidades, no âmbito da sua autonomia, se deixem arrastar nessa lógica, a coisa é diferente. Portanto, uma aposta partida do interior das universidades na qualidade. Portanto, obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora à Sra. Deputada Joana Mortágua para a sua intervenção. Muito obrigada. Cumprimentar a Joana e o Luís, os representantes deste movimento. Já muitas questões foram colocadas. Queria, na questão do assédio, pedir-vos um comentário sobre esta ideia que foi transmitida numa primeira fase pela Sra. Ministra, de que o problema pode ser resolvido dentro ou no âmbito da autonomia das instituições. E como é que é a vossa percepção de que, sobre a história recente das denúncias que foram feitas e da capacidade das instituições de lidarem com essas denúncias, sendo que a posição do Bloco é de que tem que haver uma entidade externa até ao Ministério do Ensino Superior, ainda que possa haver naturalmente cooperação, mas uma entidade externa digamos assim, ao mapeamento do ensino superior e à biodiversidade do ensino superior, que permita precisamente a criação de uma autonomia, de uma independência na denúncia e na investigação, precisamente porque aquilo que nos tem vindo dado a parecer é que a extrema precariedade dentro das instituições e a pouca abertura que mencionaram aí, tem vindo a ser chamada de endogamia dentro das instituições, mas que está muito relacionada com a precariedade, não facilita a denúncia por medo de represálias ou de consequências que não têm propriamente a ver necessariamente com superiores hierárquicos, mas com a influência que determinadas pessoas têm junto de... Isso nota-se na academia, nota-se noutros mundos, digamos assim, é o caso muito conhecido do Me Too. E, portanto, o que eu perguntava, tem a ver com estes mecanismos de denúncia, como é que eles podem ser montados, digamos assim. O outro é qual é o papel da precariedade neste momento nas instituições, como é que isso afeta também a capacidade de denúncia de assédios moral e sexual, e de que forma é que as instituições estão a criar na precariedade um modo de funcionamento que é não democrático e é, sobretudo, um modo de funcionamento que promove ele mesmo a endogamia e este fechamento à sociedade. Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos ao fim das intervenções dos grupos parlamentares e eu passava de novo a palavra. Não sei se a professora Joana Ricardo, se é o professor Luís Monteiro, o professor Luís Monteiro, tem à volta de 12 minutos e meio, porque não usaram o tempo todo no início, portanto, seja muito bem-vindo outra vez a esta casa. Já todos lhe deram as boas-vindas, eu também queria fazer o mesmo. Passava-lhe imediato a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, quero agradecer as palavras
e dizer que é com bastante gosto que aqui volto e para um tema que, como sabem, principalmente quem dividiu o trabalho comigo nos últimos anos, são assuntos que me ocuparam bastante tempo. Não digo isto com desagrado, digo com agrado. Começando do início para o fim, pelo seu deputado Tiago Estevão Martins, coloca um conjunto de matérias importantes sobre o comunicado que nós fizemos. É evidente que o papel da Universidade Comum não se vai esgotar naquilo que é a nossa análise sobre o debate em relação ao assédio, mas, tal como nós colocamos até no nosso manifesto, nós entendemos que é possível haver uma visão integrada dos problemas do ensino superior, ou seja, um bocadinho em contraciclo, muitas das vezes, na forma como as políticas públicas são pensadas, não só pelo Parlamento, mas até pela própria comunidade académica, que ora se discute o financiamento, ora se discute a precariedade, ora se discute o governo das instituições. Nós entendemos que até em particular a questão do assédio nos permite ter uma visão um bocadinho mais de fundo sobre alguns dos problemas que nos são colocados. Há evidentemente vários tipos de assédio. Se eles acontecem em todo o lado ao mesmo tempo e com a mesma intensidade, claro que não. Aliás, o debate sobre se existe ou não uma cultura de assédio muitas das vezes nos coloca numa posição mais do debate sobre a terminologia do que das soluções que nós queremos encontrar. Agora, é evidente para nós, até porque os assuntos relacionados com assédio ou outro tipo de abusos não acontecem somente na área da investigação ou em centros de investigação. Eles existem, por exemplo, e até ouvimos isso durante a pandemia, um pouco antes da pandemia, vários grupos de estudantes que também se organizaram nesse sentido para tentar denunciar ou para tentar algum tipo de apoio e, portanto, parece-nos a nós, e indo para a questão da relação do RGES com o assédio, com a forma como as instituições estão organizadas, há evidente problemas de software e problemas de hardware. Nós temos, em primeiro lugar, um modelo universitário hiperprodutivista. Isto coloca-se acima de tudo nas áreas da investigação. Ele está diretamente relacionado com a arquitetura institucional do RGES? Não, mas nós entendemos que o RGES veio validar, de certa maneira, um sistema mais piramidal, onde não há uma eleição direta do reitor, por exemplo, onde há um conjunto de entidades externas que muitas das vezes têm um papel mais decisivo do que uma grande parte da comunidade académica, aliás, parte essa da comunidade académica que, por razões de precariedade, até está fora desses debates, não pode eleger nem ser eleito na maioria dos investigadores. E, portanto, há evidentemente uma relação, na nosso entender, daquilo que é uma arquitetura institucional saída do RGES, que é, em grosso modo, aquela que existe hoje, apesar de uma ou outra alteração muito particular, e aquilo que é um certo clima, que é de uma hierarquia que, em muitos dos casos, não precisa de existir, muito menos nos moldes em que existe. E, portanto, entendemos que essa é uma leitura que se aproxima o mais possível da realidade. Desresponsabilização política. O comunicado foi escrito numa altura em que a Sra. Ministra chutou completamente para as instituições a resolução do problema. E nós compreendemos que isto não é um problema fácil de resolver e entendemos, nomeadamente, que numa área como o ensino superior, onde existe um regime de autonomia que não existe noutro tipo de serviço ou de tutelas, a relação dos ministros com os principais dirigentes das instituições tem outros moldes. Mas é necessário, como se comprovou, até pelo papel que o Governo decidiu tomar ultimamente e pelo debate que a Assembleia da República aqui fez, que é necessário uma coordenação que não apenas esperar que essas mesmas instituições respondam a esses problemas, até porque, em alguns dos casos, os problemas, a resolução desses problemas dentro dessas instituições pode estar na mão de algumas das pessoas que podem eventualmente vir a ser visadas por comportamentos menos próprios. E entrando até no debate sobre como é que nós podemos imaginar ou planear uma solução mais integrada para isto, parece-me difícil encontrar uma proposta, seja uma comissão, um grupo de trabalho, algum organismo que responda a isto, que seja totalmente independente das instituições ao ponto de não conhecer o seu funcionamento. Isso parece-me um bocadinho difícil. Mas é necessário uma equidistância daquilo que é o universo académico, até por razões muito práticas. Imaginemos que há
num centro de investigação, numa universidade, numa faculdade, num meio académico, um conjunto de relatos de assédio, de abuso, de questões laborais que a própria universidade não tem capacidade de resolver. Uma eventual comissão dessa mesma universidade pode até nem encontrar membros disponíveis para isso. E esses casos vão acontecer. E, portanto, vai ser necessário, para casos como estes, que vão entrar, de certa maneira, em choque com mundividências e convivências muito particulares, alguma equidistância e uma equipa que consiga monitorizar, trabalhar e proteger as eventuais vítimas e não colocar as vítimas num sistema que pode eventualmente ser rapidamente transportado para as pessoas que elas próprias querem visar com uma queixa, seja ela mais ou menos anónima. E, portanto, acompanhamos a ideia de que a Comissão possa ter um caráter independente do universo académico, pelo menos do universo onde aquela realidade, à partida, em teoria, acontece. E, portanto, saudamos as discussões que foram aqui feitas e a aprovação desses diplomas, e estamos inteiramente disponíveis para o que os senhores e senhoras deputadas entenderem nesse sentido. A senhora deputada do Partido Social Democrata, Cláudia André, coloca aqui um conjunto de matérias, nomeadamente sobre o debate da autonomia. Ironicamente, aproxima-se um bocadinho da nossa posição sobre a autonomia. É verdade, tem servido muitas das vezes como uma espécie de passa-culpas. Nós temos uma leitura de que a autonomia é essencial para a universidade, não para este modelo em particular. A universidade sobrevive se tiver uma autonomia do poder político e de decisão. É essencial isso. Mas precisa também ter autonomia do poder económico, precisa ter autonomia do poder religioso e de outro tipo de poderes que se constituem na sociedade e, portanto, é necessário repensar o modelo de autonomia, sem dúvida. Nós precisamos de uma autonomia com financiamento público, de uma autonomia que combata a precariedade. Porquê? Porque a autonomia não é uma estrutura onde os dirigentes têm autonomia sobre o governo, ou o governo tem uma responsabilidade partilhada com os dirigentes. A autonomia e liberdade para pensar, para investigar, para mesmo dentro da universidade poder pensar diferente das suas estruturas que já estão consolidadas e, portanto, é evidentemente que o debate da autonomia, 100% de acordo que é preciso debater isso. Tal como a questão da endogamia. Muitas das vezes nós ouvimos o debate sobre a endogamia colocado sobre os mais precários dos precários, que é dizer aqueles que nunca tiveram, se calhar, uma oportunidade, apesar de excelentes resultados académicos e científicos, de investigar noutro sítio e que estão muitas das vezes dependentes do financiamento que as próprias equipas de investigação encontram do ponto de vista de projeto para continuarem a trabalhar na mesma instituição. Mas parece-me a mim que o debate da autonomia ganhava se fosse feito justamente ao contrário. Quais são aqueles que promovem um modelo onde não dão liberdade para haver uma capacidade saudável, não por obrigação, mas por decisão, de ter capacidade de investigar noutros moldes, com outras equipas, mas sempre com uma garantia de qualidade e segurança no trabalho. É um debate difícil de fazer, mas é preciso fazer esse debate. Por fim, em relação ao Sr. Deputado Mitar Ribeiro do Chega, claro que o assédio é um ponto de partida para o debate. Aliás, eu comecei por dizer que a nossa, pelo menos o que nós tentamos fazer é uma visão integrada dos problemas da universidade. Nós não acreditamos que seja possível debater o problema do assédio sem debater o problema de uma sociedade patriarcal e machista que temos e que influencia direta ou indiretamente qualquer instituição onde isso aconteça. Também não conseguimos fazer esse debate sem pensar os problemas das assimetrias dos contratos de trabalho e do modo de contratação que existe, tal como também acreditamos que o debate do financiamento tem implicações nisto. E porquê é que eu acho que tem implicações nisto? E talvez aqui, para falar um bocadinho do software e do hardware, estava há pouco a falar, nós quando falamos de um modelo de universidade diferente, vamos ter dificuldades em encontrá-lo se fizermos só um debate legislativo dos quadros legais que compõem o funcionamento das instituições, porque ora os partidos políticos apresentam alterações à lei do financiamento, ora apresentam alterações ao RGES, ora apresentam alterações a outros diplomas importantes.
Eles também se interligam, evidentemente, mas falta um debate sobre para que é que isto serve. Para que é que serve a universidade? Nós até podemos chegar à conclusão de que este ou aquele governo, não quero estar aqui a especificar o debate orçamental para quem vai e como vai, até podemos chegar a uma conclusão que há um governo que garante até rapidamente os famigerados 3% para a ciência. Isso resolve os problemas de assédio ou de precariedade? Não obrigatoriamente. Não tem de resolver os problemas de assédio e de precariedade obrigatoriamente. Ou seja, há uma necessidade de repensar um sistema que engloba um debate sobre o financiamento, evidentemente, não há autonomia das instituições sem esse financiamento, mas precisa de, a par do debate do financiamento, repensar modelos de funcionamento em comunidade. Nós chamamos de universidade comum porque acreditamos que a comunidade académica tem de ser isso. E, ultimamente, não tem sido muito. Está muito repartida e, como está repartida, os próprios debates também são eles feitos de forma repartida. E esse é um problema. As associações de estudantes acompanham um conjunto de reivindicações importantes, os núcleos de bolseiros e sindicatos outros, os dirigentes das instituições outros, mas é preciso uma visão, parece-me a mim, mais integrada. E mais integrada porque ela nos permite imaginar um sistema diferente. Por exemplo, nós quando debatemos o problema da precariedade em concreto, eu sei que já ocupou muito tempo aqui esta comissão, mas quando nós debatemos o problema da precariedade, não estamos só a debater o problema dos direitos sociais e contratuais de cada um destes investigadores ou docentes convidados. Estamos a promover ou não um modelo de funcionamento da universidade. E nós acreditamos que mais segurança no trabalho, nomeadamente no contexto académico, e podemos debater como é que isso é feito, mas mais segurança no trabalho dá mais liberdade científica, dá mais autonomia, porque as pessoas se sentem mais protegidas no seu emprego. Sentem-se mais protegidas para, mesmo no momento, e termino, Sr. Presidente, mesmo no momento em que tenham uma divergência, seja do ponto de vista de funcionamento da instituição, seja até do ponto de vista científico, tenham mais liberdade para o dizer e para o fazer. Termino dizendo que, muito rapidamente, há uma total abertura da Universidade Comum para trabalhar estes e outros temas. Nós queremos ter um papel propositivo. E, portanto, mesmo o debate lançado por parte do Ministério em relação à revisão do RGES, nós queremos poder, em tempo oportuno, participar nele e agradecemos mais uma vez a oportunidade que nos deram de estar aqui. Peço desculpa por não ter respondido a todas as questões. Muito obrigado. Eu gostava de agradecer tanto à doutora Joana Ricardo como ao doutor Luís Monteiro a vossa presença aqui. E a pedir que, se calhar, aquela intervenção inicial nos pudesse ser enviada para podermos distribuir pelos deputados da Comissão, acho que era muito útil. Agradecer também aos senhores deputados a participação neste debate e dizer que agradeço o vosso empenho esta questão da universidade é uma questão, estas questões nunca vão acabar, como sabem, ainda bem, e portanto ainda bem que vêm aqui para nós podermos também, cada um de nós, dar o nosso ponto de vista sobre estas questões. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado.